Olá, pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui unidos para aprendermos mais sobre essa disciplina didática e ensino. Hoje, nós vamos discutir sobre inteligência artificial e as metodologias ativas. Como vocês já ouvem constantemente, a metodologia ativa, ela é uma das ferramentas muito utilizadas, principalmente onde você coloca o aluno no centro das atenções. Ele é o protagonista. E como é que a gente vai fazer agora para trabalhar com inteligência artificial? Que vocês acredito já devem ter ouvido. Inteligência artificial, a máquina tomando o lugar das pessoas. Bom, não é bem assim. Vamos dar uma olhada no que nós temos sobre inteligência artificial? Dá uma olhada nos slides. A inteligência artificial nada mais é do que um campo da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem o raciocínio humano, como a questão do aprendizado, do raciocínio, da percepção e da tomada de decisão. Mas eles utilizam algoritmos para isso e técnicas avançadas de processamento de dados. Então, o que é que nós temos em termos? Observando os slides, você vai observar alguns exemplos de inteligência artificial. Tem o Flare A. Essa inteligência, ela simplesmente cria conteúdo de marca. Quando você quer desenvolver uma marca, um produto, você coloca e ele vai criando para ti. Você vai dizendo o que quer e o sistema vai criando. Você basicamente nem precisa pensar para isso. Ele te dá até a questão de marca, questão de cores, a questão de fotos, cria propaganda basicamente. O Flare A. Esse outro, o Stunning Soul, ele cria sites. Você sabe criar um site? Não. Pois é, ele cria para ti. Ele faz perguntas e você vai dizendo, tipo, qual que seria o nome da tua empresa? Trabalha com o quê? O que é que você quer que essa empresa, como é que ela quer que apareça? E ela cria, sugere várias coisas e você dá o ok no final, o teu site está criado. Nós temos o chatbot. Você conhece o chatbot, você até interage com ele, mas muitas vezes nem sabe que o nome dele é esse tal do chatbot. É justamente o que eles chamam de robôs. Sabe, na hora que você utiliza seu celular para entrar em contato com uma empresa e ele pede para digitar um número, para digitar o seu nome, ou às vezes pergunta o seu nome e você responde? Pois é, você não está falando com um ser humano, você está falando com inteligência artificial, você está falando justamente com chatbot. Essa outra, o matar, essa inteligência artificial ela é bem interessante, principalmente para a academia. Ele resume livros. E além de resumir livros, ele ainda dá a percepção da inteligência artificial sobre o livro. Ele vai dizer, o livro fala sobre isso, trata disso, é um livro interessante para tal área. Nós vamos discutir sobre essas coisinhas, essas nuances da inteligência artificial. E, como vocês podem ver, nós temos o chat GPT. Esse chat GPT foi justamente ele que a gente vai utilizar nessa nossa aula para trabalhar com essa metodologia ativa. Quando vocês estudaram metodologia ativa, vocês lembram que a professora Jeane comentou que seria, no caso, o aluno no centro do processo, dessa área de aprendizagem. A promoção justamente dessa participação ativa e colaborativa. Ou seja, você, o acadêmico, ele é o protagonista. Ele é quem faz a coisa acontecer. E o docente vai fazer o acompanhamento e a orientação de vida. Agora, dá uma olhada aqui nesse slide. Alguns exemplos que vocês têm dessa metodologia ativa. Você tem a aprendizagem baseada em processos, você tem a aprendizagem por descoberta, você tem a sala de aula invertida e você tem também a aprendizagem cooperativa. Observa, são todos observando para um eixo. Esse eixo quem que é? É justamente o acadêmico. Agora, observa. Quando você conhece uma inteligência artificial e sabe trabalhar com ela, você vai ter suas vantagens, mas precisa entender que esse ChatGPT é um modelo de linguagem, ele é natural.
avançada e que pode ser usado para gerar texto em linguagem também natural. E em uma variedade infinita de situações. Agora observa, ele foi ele foi desenvolvido, ele foi lançado pela empresa OpenAI em novembro de 2022. E já provocou essa situação que todo mundo fala, porque ChatGPT, professores dizem que os alunos vão copiar os trabalhos, que eles não vão mais produzir. Existem críticas positivas e negativas. Mas eu pergunto para você, e se você utilizar essa tecnologia a favor de metodologias ativas? Entendeu? Como que você faria para isso? Então vamos ver como é que a gente pode utilizar o ChatGPT para metodologia ativa? Segue o raciocínio. Aprendizagem baseada em problema. Você pode usar o ChatGPT para gerar perguntas ou cenários de resoluções de problema para os alunos. Simulações. Você pode criar simulações em que o ChatGPT possa ser usado pelos alunos para obter informações ou respostas em tempo real. Você pode gerar debates e usando o ChatGPT para gerar perguntas controversas ou argumentos que possam ser discutidos. Projetos. Você pode incluir essa inteligência artificial como parte de um projeto maior, como um chatbot, como eu falei anteriormente, só para responder perguntas frequentes de clientes. Os alunos também podem trabalhar em grupo e projetar programas chatbot usando o ChatGPT como fonte de informação e inspiração. E os jogos educativos? Você pode usar o chat para criar o jogo em que os alunos possam aprender com um determinado tipo de assunto. Ou seja, você pode criar situações, estimular o grupo a trabalhar de forma realmente ativa. Eles têm que ficar ligados no que está acontecendo, mas você precisa saber trabalhar com a ferramenta e você vai ver que é fácil. Nós vamos trazer um exemplo nessa aula aqui de como você pode usar essa ferramenta, ok? Agora observa, vamos ver como é que a gente chega lá? Vamos entender esse chat GPT que é o nosso exemplo de hoje. Você vai lá, joga no seu browser, né? No seu navegador, chatgpt.com, ele vai abrir. Quando você clica nessa partezinha onde está certo, no Try GPT, e ele vai abrir isso aqui para você. Então, nessa areazinha aqui em branco, lógico, você vai precisar fazer o cadastro, coisa e tal, é gratuito. Então, você vai escrever o quê? O que você quer do ChatGPT? Bom, colegas, aí é que vai morar o segredo da questão. Você vai precisar aprender a fazer a pergunta. Você tem que ter um raciocínio muito bem arrumadinho para fazer uma pergunta bem feita, para poder a inteligência te dar uma resposta bem feita. Se você fizer uma pergunta qualquer, ele vai te dar uma resposta mais ou menos. Mas se você cria uma situação de uma pergunta muito bem feita, ele vai te trazer um absurdo de resposta. Quanto mais você argumentar o que você quer, mais ele pode ir na base de dados e trazer as informações. Olha o que foi que nós conseguimos para essa aula que nós estamos discutindo hoje. Eu fiz essa experiência aqui. E vai ser uma experiência que eu preciso que vocês analisem. Olha só. Pedi para o chat elaborar um planejamento de um curso de treinamento em salvamento aquático para leigos. Ou seja, uma pessoa que não sabe nada de salvamento aquático, que no caso vocês são profissionais, como é que seria treinada essa pessoa? Ele foi lá, demorou uns segundinhos e me trouxe isso aqui. Vocês não vão conseguir enxergar muito bem o que está escrito aí, entendeu? Mas isso aqui a gente vai disponibilizar para vocês justamente na rota. Ele sugeriu o seguinte, a duração de 8 horas, e que você pode trabalhar, no caso, um final de semana, e como que você vai falar? Ele me deu um conteúdo programático, ele me deu um recurso necessário para esse treinamento e me deu também uma avaliação. Como que eu vou avaliar o treinamento que eu executei? Entendeu? Então, ele trouxe como introdução a apresentação dos objetivos do curso e das principais causas de afogamento. Outra área, prevenção, orientar como prevenir o afogamento, incluindo cuidados com crianças, alertas sobre risco em praias, piscinas.
o reconhecimento, identificação dos diferentes tipos de afogamento, técnicas de salvamento, apresentar as técnicas de abordagem, resgate e remoção de vítima, equipamentos, apresentação dos principais equipamentos que o salvamento aquático e a orientação para a utilização adequada, os primeiros socorros, noções básicas de primeiros socorros em caso de afogamentos, incluindo procedimento de desobstrução das vias aéreas. E, para encerrar o treinamento, a sugestão do chat, avaliação do aprendizado e entrega de certificado dos participantes. Na questão do recurso, ele disse: local adequado para a realização das atividades, como uma piscina ou praia em condições seguras para treinamento, equipamento de salvamento aquático, como boias, pranchas e cordas, material midiático com apostila e vídeo explicativo, e instrutor qualificado em salvamento aquático. Veja bem, eu precisei ler isso aqui para vocês porque eu não conheço. Eu não sou bombeiro. Se eu cair na água, eu vou ter que me debater ali, eu não tenho como socorrer uma pessoa. Agora, se eu fosse receber um treinamento, aí o chat sugeriu que seria essa uma linha de raciocínio para poder elaborar um treinamento para leigos. Não é um cara que já nada, que sabe salvar, não. Está aprendendo. Eu queria que vocês observassem isso aqui. Preciso que vocês dêem um retorno para nós. Como é que você avalia esse planejamento elaborado pelo ChatGPT? É um like ou um dislike? Vocês concordam? Vocês que são profissionais, vocês concordam com essa orientação que ele deu? Eu não consigo avaliar, eu não conheço. Mas eu peço que vocês depois vão lá no nosso fórum e discutam. Foi bom. Não estava bom, precisava de mais algumas coisas. Mas veja que minha pergunta foi muito simplória. Se for um de vocês preparando uma pergunta, com certeza vocês vão trazer muito mais conteúdo e ele vai elaborar um treinamento muito mais completo. Entendeu a lógica? Não é que ele vai te deixar preguiçoso para trabalhar. Ele te auxilia, ele circula em bases de dados do mundo inteiro para poder trazer as orientações. Ok? Continuemos. Tudo tem seus pontos frágeis e pontos fortes. Tem os elogios e tem também a questão das críticas negativas. Então, quais são as críticas? Vamos começar pelo que é ruim. O que é que está sendo discutido? O impacto negativo no processo cognitivo, ou seja, esse tipo de inteligência, esse não, todos, mas principalmente esse, vai fazer com que o ser humano fique mais preguiçoso. Acabei de provar agora que se eu não for muito inteligente para fazer a pergunta bem feita, ele vai me trazer uma coisa mal elaborada. Tá? Originalidade, quando se emprega meios comerciais ou acadêmicos, o programa gera informações, mas ele não traz a fonte. Lembra do trabalho de vocês, você tem que dizer quem foi que falou aquilo, qual foi a obra e tudo mais? Ele não traz, realmente o ChatGPT não traz. Ele tem uma certa desatualização, que a última alimentação da base de dados dele foi em 2021. Então, algumas coisas ele está atrasado, mas daqui a pouco ele vai começar a ser alimentado novamente. E ouça, como ele integra vários ambientes da internet, o pessoal entende que ele não é muito seguro. Outra, confiabilidade. Ainda não é totalmente confiável, pois está em processo de aperfeiçoamento. Igualmente a nós. A imprecisão por dominar o idioma português. Tem um detalhe. Ele é inglês, mas você não precisa falar o inglês. Você pode perguntar em português e ele vai te dar a resposta em português. Se você for dormir e acordar com a síndrome tem um nome chamado síndrome do estrangeirismo, e você escrever em espanhol, ele vai te dar a resposta em espanhol. Entendeu? A questão da instabilidade, devido ao grande número de acessos. Às vezes ele fica lento, às vezes ele nem entra. Você fica numa fila de espera. Isso para quem está utilizando gratuitamente. Para quem paga, não. E o pagamento eu não tenho ideia de quanto... Eu tenho ideia, mas não vou falar agora porque eu não tenho certeza. E a questão do perigo por permitir que a inteligência substitua o pensamento humano. Você vai deixar que uma inteligência substitua o seu raciocínio? Utilize ela a seu favor. Entendeu? E não depender dela. Então, sigamos. Quais são os elogios que temos em relação ao ChatGPT? Primeiro, a velocidade nas respostas. É muito rápido o que ele traz de resposta para ti. Mas não esqueça, você tem que saber fazer a pergunta bem feita. A disponibilidade 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conhecimento abrangente. Como modelo de linguagem grande e bem treinada, não esqueça, é uma linguagem natural,
ele tem uma compreensão abrangente de muitas áreas. E não é uma coisa que vai parar aqui, ele vai continuar, a tendência é crescer, a inteligência artificial vai cada vez mais rápida. E se a gente quiser trabalhar o nosso conhecimento de forma ativa, utilizando ela, a gente vai ter um ganho muito grande. E a questão da atualização, que ele vai estar sempre sendo atualizado. A acessibilidade, você pode acessar de onde você estiver, até mesmo no seu smartphone. Você pode utilizar no seu notebook, no tablet, no desktop. Você tem internet? Tem. Você pode ter acesso a ele. A comunicação natural, ele fala contigo como se fosse uma pessoa que estivesse escrevendo do outro lado da linha. Se você entrar para fazer uma experiência com ele, você começar a fazer perguntas, ele vai te respondendo e vocês vão conversando e você fica pensando, parece que tem alguém. Não tem. É uma inteligência artificial com a linguagem natural conversando com a base de dados do mundo inteiro. E a personalização, você pode personalizar o ChatGPT para poder você utilizar para você. E ele te ajuda com as tarefas. Justamente, você quer buscar uma informação e você fica naquela, não sabe por onde começar, começa a perguntar para ele e vai dizendo, muitas vezes o raciocínio, ele utiliza, ele auxilia você a raciocinar. Agora, você é quem precisa desenvolver para você não ficar à mercê da tecnologia, e sim utilizar a tecnologia a teu favor. O aprendizado constante. O ChatGPT, quanto mais atualizado, eu estou falando dele especificamente, foi o que eu escolhi para a gente discutir isso aqui. Quanto mais atualizado, mais informações ele tem. E o tempo de pesquisa, você não precisa passar horas. Digamos que você está numa situação emergente e não tem muita noção de como fazer. Antes você ia no Google, que se tornou o Dr. Google, e agora você tem um ChatGPT que ele vai te trazer resposta imediata. Ele vem em base de dados, inclusive da área de medicina e tudo mais. Observa bem uma coisa, para a gente já estar finalizando a nossa aula. A nossa aula, vamos dizer assim, a nossa discussão. E pensa direitinho, você utilizar isso a teu favor, de forma inteligente, você vai agilizar a tua vida. Do mesmo jeito que a inteligência artificial está vindo para a sala de aula, seja do ensino fundamental, médio ou superior, já aconteceu no passado quando as calculadoras de mão foram para a sala de aula. Não aceitaram. Não, o aluno não vai aprender a calcular, ele vai perder o raciocínio, o cognitivo dele vai ficar deficiente. Olha, hoje em dia a calculadora faz parte. Inclusive, você não precisa nem comprar a calculadora, o seu próprio smartphone faz isso para você, não faz? Então, tá lá, fácil, fácil. Com o tempo, ela terminou ganhando espaço. Agora, de uma coisa a gente precisa tentar. Com a calculadora, realmente, os nossos colegas começaram a diminuir o raciocínio matemático, eles começaram né, se entregaram à máquina. Mas a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Se você utilizar ela a seu favor, você cresce. Se você se pendurar nela, você se torna um autômato, né? Você vai precisar dele. Agora, eu gostaria, para encerrar, trazer essa curiosidade, dentre várias, essa curiosidade que aconteceu com o ChatGPT. Olha o slide. 10 dias depois da chegada do sistema da OpenAI, que é quem produz o ChatGPT, um designer em São Francisco conseguiu criar, em apenas um fim de semana, um livro infantil com texto e ilustrações feito com ChatGPT e o Midjourney, um programa que produz imagem ao fornecer descrições. Entendeu? Ele utilizou a favor dele. Esse Midjourney, você dá o texto, ele traz ilustrações. Ele utilizou um para criar a história e o outro para criar as ilustrações. Um livro. Ele utilizou a favor dele ou contra ele? Entendeu? Pois é. Era isso que a gente tinha para hoje, para discutir sobre inteligência artificial e metodologias ativas. Aí eu pergunto para você. Depois eu quero saber a opinião que vocês vão dar em relação ao que o ChatGPT elaborou para o treinamento de salvamento aquático, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.